Yogi Surisiwa Shebeki está dando o que falar já faz algum tempo no mangá de One Piece. E agora, depois de mais de 200 capítulos, Mais de 200 capítulos aguardando um pouco mais sobre o personagem, Nós estamos esperando todos esses acontecimentos de God Valley, pelo menos desde o capítulo 957. E o Shebeki tem correspondido, na verdade, ele tem ultrapassado todas as nossas expectativas. A questão é que Imu-sama agora chegou em God Valley. Se vocês estão acompanhando o canal do Geek Brasil, vocês sabem que a gente já estava cantando essa bola há algum tempo. E ficamos nos questionando, será que Imu pode transformar o Shebeki no Dome Reverse? Ou melhor dizendo, será que Imu tem a capacidade de transformar o Shebeki no Dome Reverse? A gente vai discutir sobre essa questão depois da vinheta. Bom, as últimas sagas do mangá de One Piece têm sido cada vez mais hype atrás de hype, Começando lá em Egghead com a chegada dos Gorosei e toda aquela questão envolvendo a Joy Boy, MF, Luffy, os Mugiwaras, conseguir escapar da ilha tentando levar o Stella e também ali a Lilith para fora, para chegar em Elbaf. E tem toda aquela questão da chegada de Elbaf, quase 1000 capítulos, na verdade 1000 capítulos depois, porque fala sobre Elbaf lá pela primeira vez no capítulo 105, 106, quando o Usopp e o Luffy fazem aquela dança clássica, e mais de 1000 capítulos depois a gente chega em Elbaf. E não é à toa que o Oda estava segurando tanto essa saga, porque com a chegada de Elbaf teve-se a chegada de Imu-sama também na ilha, Alguma coisa, algum bando de pirata, o exército revolucionário, alguém está atacando Mary Josie, o que levou o Imu a acelerar ali, meio que tipo, a forma para anexar Elbaf ao governo mundial. E com isso, nós tivemos o Dome Reverse funcionando lá em Elbaf, Tanto o Dory e o Brogy e muitos gigantes acabaram sendo afetados pelo poder do governante do mundo. Estão sendo usados ali de uma questão até mesmo complicada e complexa sobre como essa habilidade pode funcionar, qual é o limite, qual que é a situação, quem pode ser atingido por ela. A gente observou que se Dory e Brogy, que são dois grandes gigantes, que na verdade em algum momento do mundo conseguiram governar o mundo de One Piece até as grandes eras dos piratas da forma recente, eles conseguiram ser subjugados ali por Imu-sama de uma forma até mesmo fácil, Até mesmo como a gente viu nos capítulos recentes. O que, é claro, faz a gente se questionar. Será que Shebeki pode ser pego nessa habilidade de Imu? Quem pode ser pego nessa habilidade de Imu? Porque só o Shebeki foi capaz ali de ser pego. Isso se o Shebeki for mesmo pego ali. Será que os poderes de Imu podem alcançar David Shebeki? Essa grande lenda que a gente tá amando acompanhar. Ah, meus amigos, os próximos capítulos de One Piece vão marcar realmente de forma definitiva o que é o suprassumo do hype. E o suprassumo do hype para esse vídeo é que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal também, compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos para que o YouTube continue a compartilhar ainda mais os nossos conteúdos aqui na plataforma. E falando sobre hype, você pode hypar os nossos conteúdos de One Piece clicando aqui em hypar. Guarde aí o hype para os nossos vídeos de One Piece para sempre ajudar na divulgação. E você ainda pode ajudar ainda mais o Geek Brasil no seu crescimento, se tornando um membro do canal ou mandando o seu valeu. Isso já nos ajuda pra caramba a engajar, melhorar ainda mais os conteúdos, melhorar a produção e realmente trazer o melhor de One Piece pra vocês. Vamos lá, pra gente começar a entender se o Dome Reverse pode funcionar no Shebeki, primeiro a gente precisa entender um pouco mais sobre as habilidades do Dome Reverse, Como funciona, quem pode realmente ser acertado, quem entra no alvo, quem não entra. Pra gente entender um pouco, primeiro a gente precisa entrar ali no conceito do poder, que é relacionado, baseado ali
no jogo Reverse. No jogo Reverse a gente tem ali uma base de que os dois jogadores começam com duas peças, sejam ali peças claras ou peças escuras. Quem tem as peças escuras normalmente começa o jogo, né? Quem escolhe ali as peças escuras normalmente escolhe o jogo. Por isso que Imu-sama começou ali a sua jogada em Elbaf primeiro do que o Luffy, né? Porque ela tá montando seu território. Então, para começar o Reverse, você primeiro precisa ter o quê? Dois jogadores. Você precisa ter duas peças ali no seu tabuleiro. Então, o que Imu fez? Acabou criando ali, revertendo o Dory e o Brogy. Através disso, ela acabou revertendo vários outros personagens. E o que realmente aparenta é que o poder de Imu pode ir convertendo, talvez seja o despertar, talvez seja realmente uma questão ali, além do que nós já vimos em One Piece, nós ainda não sabemos que tipo de poder, se é uma magia, uma Akuma no Mi, nós não sabemos que tipo de poder que é esse de Imu-sama. Mas o que precisa ser feito de forma bem clara é que Imu, ou as suas peças, né, os seus peões, precisam alcançar outros peões. Como a gente pode observar no capítulo, acho que é o capítulo 1150. Deixa eu só ver aqui se é o capítulo 1150 aqui. Eu acredito que seja o 1100 e... Só pra fechar aqui certinho, eu acredito que esteja o 1150, exatamente, o capítulo 1150, nós observamos essa formação acontecendo, né, de Imu meio que revertendo, né, conseguindo fazer ali a inversão do Dory e do Brogy, e no capítulo 1151 nós temos essa explicação, nós temos um pouco mais sobre essa explicação, e neste capítulo nós observamos até mesmo dois gigantes correndo, eles estão correndo para não caírem ali naquela questão da inversão de Imu, e no final nós observamos ali os gigantes alcançando um deles, e é o que vocês estão observando agora, essa inversão acontecendo, né? Saindo desse lado bom dos gigantes e entrando para esse lado perverso, maligno. Não quer dizer que ele perdeu a consciência, quer dizer que essa habilidade, esse poder que ele tem agora é tão insano, é tão ali ensandecido, que faz ele querer realmente aproveitar essas habilidades para lidar e lutar até mesmo contra aqueles que são os seus antigos aliados, né? Lutar até mesmo contra aqueles que são os seus antigos aliados, seus antigos companheiros. E nós então temos algo parecido rolando lá em God Valley. Sim, em Elbaf, Imu acabou aparecendo no corpo da Gunko e começou a inverter ali os corpos dos gigantes. Pelo que parece aqui, a gente tem Imu, não através ali da sua própria presença, mas da presença de Garlin e dos Cavaleiros de Deus, criando ali essas inversões nos corpos, como no caso ali, o pai, tanto do Shebeck quanto também a sua vovó, acabaram meio que sendo transformados. Então temos essa questão, né, porque pelo que dá a entender, Imu meio que tipo assim consegue até mesmo compartilhar esse tipo de poder para rolar essa inversão com os cavaleiros. Nós não sabemos se qualquer um dos cavaleiros pode utilizar essa habilidade ou se é o próprio Garlin, né? O Garlin mesmo acaba usando, né, com o Garlin, né? E o Garlin é a peça central. Não digo que ele é o comandante, porque provavelmente o comandante nessa época era o Jupiter, mas ele acaba assumindo posteriormente o comando, visto a se tornar o campeão de God Valley. Essa é uma questão bem interessante aqui, porque desde o começo ali de Elbaf, os Cavaleiros de Deus, eles têm falado sobre jogos. Eles gostam bastante de jogar, de forma ensandecida, mas eles gostam de jogar. E pelo que aparenta pela habilidade de Imu no Dome Reverse, até mesmo Imu-sama gosta de jogar. Então tudo isso acaba sendo algo meio infantiloide, meio infantil, mas tudo por causa de ter essa aparência infantil, parece ser algo ainda mais macabro, né? Sempre tem duas coisas que nos assustam mais no terror, que é o que? Criança e também velhos, idosos. E é um dos pontos mais interessantes que o Oda vem trabalhando no mangá de One Piece, na maneira como a gente consegue se divertir com o Luffy usando o modo Nika, e da mesma forma como a gente consegue ser aterrorizado por Imu, mesmo as aplicações dos seus poderes sendo para algo infantil, para algo para crianças, mediante as suas brincadeiras e até mesmo os seus jogos. Tudo isso é colocado aqui de forma bizarra, mas ao mesmo tempo bem intrigante.
Mas, meus amigos, nós não podemos nos esquecer que nós temos essa fala do Sengoku. Nós temos essa fala do Sengoku dizendo ali que tanto o Roger quanto também o Garp acabaram lutando contra o Shebeck e também contra os Piratas Rocks, naquilo que foi conhecido como o incidente de God Valley. O Sengoku fala que tanto o Roger quanto também o Garp, eles aliaram as suas forças para lidar ali com os poderes e com as habilidades dos Rocks. A gente começa a entender que essa possibilidade e essa conversa do Sengoku era tudo balela, né? Tudo meia verdade, né? Não é por completo, porque não tem nada a ver com aquilo que a gente está acompanhando em God Valley, né? Que se trata realmente da invasão de Mu, os Cavaleiros de Deus atacando tudo quanto é lado, os jogos dos Tenryubitos. Então tem muita coisa realmente que estava de forma ocultada. E nem mesmo o Sengoku sabe exatamente o que estava acontecendo. O capítulo 1162 deixa bem claro que nem o Sengoku e nem o Garp sabia dessas caçadas dos Tenryubitos. Existem muitos marinheiros que sabem, ali, mas são marinheiros que trabalham mais perto do governo mundial. E aquilo que a gente já tinha comentado, o Garp, pelo que aparenta, toda vez que ia ter esse jogo, né, essa jogatina entre os Tenryubitos, ele era colocado de férias, ele era mandado pra longe. E só foi afetado, ele só foi chamado porque o Roger e também ali o Rocks iriam invadir o local, iriam invadir ali as férias dos Tenryubitos, daquilo que o próprio Garp estava achando do que se tratava essa ida deles, né? Essa expedição dos Tenryubitos para God Valley. E essa intenção aqui para nós leva a entender que esse confronto do Shebeck contra o Roger e o Garp seja porque o Dome Reverse pode ser utilizado no personagem, né? De que o Dome Reverse seja utilizado ali no Shebeck. Isso seria realmente assim algo astronômico. Pensa comigo, o Imu conseguindo controlar as habilidades do Shebeck, né? Conseguindo criar ali, o Shebeck já é extremamente quebrado. Agora você pensa em um cara transmutado, mudado, invertido ali, usando as habilidades de Mu. Eu acho que se trata realmente assim de um grande feito que pode vir a acontecer. Mas se for no mano a mano, lutando contra o Imu, cara a cara, o Shebeck ali e Imu na porradaria, pra mim isso é impossível. Simplesmente impossível de rolar. Por que eu acho isso? Por que eu acredito que Imu não tem a capacidade de mudar o Shebeck, de inverter ali o Shebeck? Por causa até mesmo do que a gente viu no final de Egghead, quando o MF acaba liberando o Haki do Conquistador de Joy Boy. É claro que entre Joy Boy e Shebeck provavelmente deve ter alguma separação, uma divisão ali de habilidade, né? Porque o Joy Boy é o supra-sumo, é o ápice absurdo que nós temos de Haki do Conquistador na trama. Não digo de propagação, porque de Imu ainda acaba ganhando por causa da dimensão de Elbaf, mas mesmo assim é um poder tão inacreditável que ficou preso e selado por mais de 800 anos e fez Imu tremer as pernas pra sentir, né? Quando o Haki do Conquistador chega ali nos Gorosei, Imu acaba caindo de joelhos, frustrado e irritado de que Joy Boy, depois de todo esse tempo, ainda estava ali atormentando. Então é um ponto tão interessante parar pra pensar nesse sentido, de que se o Joy Boy foi capaz de evitar que os poderes de Imu se propagassem lá em Egghead, quer dizer que o Shebeck também é capaz de fazer algo assim. É claro que não numa mesma proporção do que uma rajada de Haki de Conquistador do Joy Boy em Egghead, mas ele pode ser capaz de parar ali a transformação de Imu, que o Haki do Conquistador dele tem a capacidade de impedir com que ele esteja afetado pelos poderes de Imu. E como nós vimos ali, essa é uma questão muito interessante, porque a habilidade ali do Joy Boy acabou desfazendo todos os poderes dos Gorosei e eles ficaram realmente a ver navios, o que deixou o Imu extremamente irritado. Acabou fazendo com que ele ficasse irritado e definitivamente acabando com a vida do Saturno. Nós, então, temos Shebeck. Shebeck ali é um dos personagens mais apelões do mangá de One Piece. Vocês acham mesmo que ele teria ali a dimensão de ser transformado pelo Dome Reverse? Eu acredito que não. Entre o Dory Brogg e o Shebeck, existe um abismo de diferença
em habilidades, né? O Luffy já passou o Dory e o Brook há muito tempo, né? Nem se fala ali em Shanks e tudo mais. Quem dirá o Shebeck, que é o cara que foi lá em Mary Josie bater a cara de Imu e falar: vem me peitar, sabe? Vem me peitar que uma hora eu vou chegar aqui e vou te confrontar. Então, eu acredito que pra mim, se o Shebeck continuar com a sua moral, continuar com a sua ambição, continuar ali com a sua vontade, é simplesmente impossível ele ser pego pelo Dome Reverso por causa do seu Haki do Conquistador. Assim como o Joy Boy foi capaz de desfazer ali as habilidades dos Gorosei, sendo manifestados ali pelos poderes de Imu, Shebeck também pode desfazer ou até mesmo impedir as habilidades de Imu de funcionar nele. Mas, meus amigos, eu falo que é impossível desde que a ambição de Shebeck esteja ativada, esteja definitivamente ali conectada a ele. Tudo isso vai depender se Ares e também Marshall de Tite vão conseguir escapar, né? Se Barba Negra e Ares vão conseguir escapar. Se os dois conseguirem escapar, aí, meu amigo, aí não tem Dome Reverse que consiga parar o Shebeck. Agora, se os dois forem capturados e no confronto Imu fizeram uma chantagem, fizer ali qualquer tipo de ação contra o Tite e contra Ares, cara, o Shebeck, ele vai ter a sua ambição completamente quebrada, cara. E a gente já fez um vídeo muito legal aqui sobre como Moria, Crocodile e também ali alguns outros personagens, acho que é mais o Moria e o Crocodile que a gente trouxe aqui no canal, sobre como eles não usavam o Haki, né? Como eles não utilizavam mais Haki antes do time skip, porque suas vontades foram quebradas. O Crocodile teve sua vontade quebrada ali pelo Barba Branca, enquanto ali o Moria teve sua vontade quebrada, sua ambição quebrada pelo Kaido. E por causa disso eles não podiam mais utilizar o Haki. Se o Shebeck tiver a sua ambição quebrada ali em God Valley, provavelmente Imu consiga inverter o personagem e é aí que entra o confronto na relação entre Roger e Garp versus o Shebeck. E quem pode fazer isso? Nós estamos esquecendo dela. Estamos esquecendo dela. Ela ainda está aqui. Nós estamos esquecendo dela. Estamos falando da escudeira de Imu-sama. Gunko ainda está em God Valley. Gunko consegue se movimentar ali de forma rápida. E a personagem consegue até mesmo cobrir ali a lacuna que o Shebeck fez para que tanto a Ares quanto também o Barba Negra ficassem livres da perseguição do Garlin. A Gunko, ela é especial, ela é diferente, ela tem ali uma temática, uma habilidade, um dos poderes mais quebrados. E se a Gunko aparecer em um dos próximos capítulos segurando ali a Ares e também o Tite, isso pode fazer com que o Haki e as habilidades do Shebeck sejam completamente destruídos. E assim a gente possa ver ele caindo no Dome Reverse de Imu e fechando toda a história de forma até mesmo ali precisa, de que tanto o Roger e o Garp se uniram para lutar contra o Shebeck no intuito de proteger os Tenryubitos e também os escravos da ilha, né, que foram espalhados. Foi espalhado realmente essa notícia e que acabou chegando até o Sengoku, que contou para nós no capítulo 957. O que vocês acham? Vocês acreditam que Imu já é capaz de gerar a inversão no Shebeck? Vocês acreditam que o Haki do Conquistador do Shebeck impede que Imu use as suas habilidades nele? Vocês acreditam que a Ares e o Tite e o Barba Negra vão ser pegos pela Gunko ou até mesmo por outro personagem e vão ser trazidos para Imu-sama e dessa forma a ambição do Shebeck vai ser quebrada? O que vocês apostam? Deixa aqui nos comentários, porque esse conteúdo é top pra caramba e eu tô apostando muito sobre nesse sentido. Se depender só do Shebeck, nada de inversão. Agora, se Imu conseguir capturar Ares e também ali o Barba Negra, aí, meu amigo, aí acabou.